Olá, boa tarde. Durante a pandemia de Covid-19, muitas pessoas procuraram se reinventar pelas redes sociais. Criadores de conteúdo digital arrecadaram milhares de seguidores que compram cursos, e-books pelas plataformas da internet. Isso gera dinheiro e também compõe a chamada herança digital. Nesta edição do Jornal da Justiça, vamos explicar como funciona a regulamentação de bens que são criados pela internet. E tem mais destaques, confira. Após decisão do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, condenados pelo caso da Boate Kiss, se entregam à polícia do Rio Grande do Sul. O presidente do STF atendeu o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul e suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que havia concedido habeas corpus aos 4 condenados. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, esclarece detalhes da decisão individual que determinou a exigência do comprovante de vacina para pessoas vindas do exterior. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral lança campanha para destacar a urna eletrônica. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Já estão presos os 4 condenados pelo incêndio da Boate Kiss em 2013 no Rio Grande do Sul. Eles haviam conseguido um habeas corpus preventivo que foi derrubado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Vamos agora ao vivo com a repórter Carolina Chaves, que tem mais informações sobre essa decisão do presidente ministro Fux. Oi, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, como você falou, já foram presos os 4 condenados pelo incêndio da Boate Kiss, entre eles 2 sócios da Casa Noturna e 2 músicos da banda Gurizada Fandagueira que usaram os fogos no local. Os 4 réus, eles foram condenados a penas que vão de 18 a 22 anos de prisão em regime fechado. 2 deles, um sócio e um músico, se entregaram ontem e começaram a cumprir a pena. Os outros 2 se apresentaram hoje à Justiça. Eles estavam em liberdade por determinação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, determinou o cumprimento imediato das prisões. Vamos ver na reportagem. O presidente do STF atendeu o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul e suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que havia concedido habeas corpus aos 4 condenados pelo incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013. Com a decisão, a prisão dos acusados foi imediatamente decretada. Eles foram condenados na semana passada por homicídio e tentativas de homicídio no incêndio que matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. No STF, o ministro Luiz Fux entendeu que o não cumprimento da decisão do Tribunal do Júri causa grave lesão à ordem e à segurança pública e viola a Constituição Federal, que determina que deve prevalecer o veredito do Tribunal do Júri com a imediata execução da condenação imposta pelos jurados. Segundo Fux, o habeas corpus também viola o Código de Processo Penal. Para o presidente do STF, não se pode desconsiderar a dimensão, extensão e os impactos dos fatos criminosos. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, esclareceu os detalhes da decisão individual que determinou a exigência do comprovante de vacina para pessoas vindas do exterior. O pedido de esclarecimento foi feito pela Advocacia Geral da União. Na decisão provisória, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o comprovante de vacinação para viajantes que chegam do exterior no Brasil só pode ser dispensado por motivos médicos, caso a pessoa venha de país em que não haja vacina disponível ou por razão humanitária excepcional. O ministro esclareceu que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que saíram do país até 14 de dezembro estão dispensados da apresentação de comprovante de vacinação ou de quarentena no regresso. Eles, no entanto, estão obrigados a apresentar teste de PCR ou outro exame capaz de comprovar infecção pela Covid-19 com resultado negativo ou não detectável. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, essas providências são necessárias para não surpreender cidadãos que já estavam em viagem quando houve a determinação.
Mas, a partir de hoje, brasileiros ou estrangeiros residentes no país que deixarem o Brasil não vão poder retornar sem comprovar a vacinação completa contra a Covid-19. Ainda de acordo com a decisão, pessoas que já tenham sido infectadas pela Covid-19 e tenham se recuperado da infecção não estão dispensadas de apresentar o comprovante de imunização. Barroso ponderou que não há evidências científicas de que a imunidade natural seja equivalente à adquirida com a vacinação. E em outro comunicado, o ministro Luiz Roberto Barroso esclareceu ainda que não há razão para tumulto na chegada ao Brasil. Segundo ele, o controle do comprovante de vacinação pode ser feito pelas companhias aéreas no momento do embarque, como já é feito com o exame de PCR e a declaração à Anvisa. O gabinete do ministro já repassou essa orientação à IATA, que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos. E na madrugada de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso votou no plenário virtual do Supremo pela manutenção da obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacina para quem chega ao Brasil, além do teste para a detecção da Covid-19. A medida também vale para brasileiros e estrangeiros com residência no país. Para o ministro, essa é uma forma de diminuir o risco de contaminação. Barroso tratou ainda das consequências para quem não apresentar essa documentação. Nesse caso, a pessoa deve se submeter a quarentena de 5 dias, seguida de um teste para a detecção da doença. No sábado passado, o ministro estabeleceu que a pessoa deve ser dispensada apenas por motivos médicos, por razão humanitária excepcional ou caso venha de um país em que comprovadamente não haja vacina disponível. Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia acompanharam o voto do ministro Barroso. O julgamento da ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade e sobre o tema termina amanhã. E pela lei, as sessões eleitorais devem ficar abertas de 8 da manhã até às 5 da tarde no dia da votação. E ontem, o TSE determinou que nas eleições do ano que vem, todas as unidades da federação terão que seguir o horário de Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que nas eleições de 2022, a abertura e o fechamento das sessões de votação em todo o país vão seguir o horário de Brasília. Com isso, estados com fuso horário diferente terão que se adaptar. Em nome do interesse nacional, nós estaremos impondo, reconhecemos isso, um maior transtorno aos eleitores do estado do Acre. Porém, no registro histórico que tivemos nas eleições de 2014, a diferença no horário de encerramento da votação em quase todo o país e no estado do Acre produziram interpretações, teorias conspiratórias e problemas que nós gostaríamos de evitar para assegurar a tranquilidade do processo eleitoral brasileiro. Portanto, reconhecendo as dificuldades que possam advir, mas confiantes na boa vontade das autoridades e da população acreana, nós estamos encaminhando no mesmo sentido da proposição do ministro Luiz Edson Fachin, e o Tribunal Superior Eleitoral dará às autoridades eleitorais do Acre todo o apoio para a adaptação das circunstâncias do processo eleitoral ao horário nacional. A decisão foi tomada na votação de resoluções das eleições 2022. Foram aprovadas as minutas que tratam sobre propaganda eleitoral, horário gratuito e condutas ilícitas em campanhas, representações, reclamações e pedidos de direito de resposta e fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. A resolução que trata sobre a formação das federações partidárias, a união de 2 ou mais partidos que deve perdurar pelos 4 anos de mandato, também foi aprovada pelos ministros do TSE. Para disputar as eleições de 2022, as federações devem ser formadas pelo menos 6 anos antes do dia do primeiro turno. A resolução aprovada pelo tribunal tem regras rígidas para evitar fraudes às cotas de gênero. Como medidas preventivas à utilização das federações
como um instrumento de fraude à lei, o texto deixa explícito que, 1. A cota de gênero nas candidaturas proporcionais deve ser atendida tanto pela lista da federação, globalmente, quanto por cada partido, evitando-se que as candidaturas femininas sejam concentradas nos partidos que menos recebem recursos. O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha para destacar a urna eletrônica. Os 3 filmes ressaltam a diversidade do Brasil. A campanha, que tem como tema A Urna Eletrônica é o Caminho e a Democracia é a Estrada, tem 3 filmes e será exibida a partir desta semana em rede nacional de rádio e televisão e também nas redes sociais. As peças mostram a diversidade do povo brasileiro e destacam a importância da urna eletrônica na construção da democracia brasileira, já que o equipamento foi criado para resolver os problemas da época em que o voto era nas cédulas de papel. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. A campanha mostra que, graças à urna eletrônica e aos caminhos que ela percorre, os eleitores das mais diversas regiões do país podem votar com segurança, transparência, facilidade e rapidez. Além disso, um dos vídeos mostra de forma clara que o sistema eletrônico de votação é parte natural e importante da revolução digital que vivenciamos, fazendo o comparativo com diversas atividades que são realizadas pelas pessoas todos os dias com a ajuda da tecnologia. O conteúdo foi produzido pelo publicitário Nissan Guanais, que junto com uma equipe de voluntários desenvolveu a campanha sem custo algum para o Tribunal Superior Eleitoral. Na abertura da sessão plenária dessa terça-feira, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre a campanha e agradeceu a Guanais. Formalmente, em meu nome pessoal e no da Justiça Eleitoral, nós somos imensamente gratos a Nissan Guanais e a toda a equipe que participou do projeto por colocarem seu talento e energia a serviço da democracia, sem nada cobrarem um exemplo de patriotismo. E a seguir vamos falar sobre herança digital, bens que são produzidos em plataformas na internet. A gente explica já já, eu volto daqui a pouquinho. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. Já faz tempo que a internet deixou de ser um mundo virtual. Esse espaço tecnológico já usado para compras, trabalhos e até mesmo para formar patrimônio. Pois é, mas o que fazer com os bens de uma pessoa que faz sucesso nas redes sociais quando ela morre? É a chamada herança digital. Isis precisou se reinventar após perder o emprego de assistente social em 2016. Com a ajuda da internet, ela conseguiu ampliar o que mais sabia fazer: divulgar mensagens que possam ajudar outras pessoas. De forma espontânea, para ocupar o tempo e não desencadear a ansiedade, eu comecei a criar conteúdo na internet. Então, algo que eu sempre falava sobre empoderamento, sobre raça, sobre cabelo crespo, dando dicas, e isso tomou uma proporção que eu mesmo não esperava. Aos poucos, Isis foi se aprimorando, investiu principalmente em capacitação e hoje tem mais de 10 mil seguidores no Instagram. Ela também participa de podcast toda semana e faz palestras de como ser uma digital influencer. Consigo monetizar como influenciadora, consigo monetizar também com podcast, através da publicidade no próprio podcast. Então, eu acredito que para a gente se destacar e para a gente monetizar, primeiro a gente tem que entender o nosso propósito. O que a gente quer informar? Para quem a gente quer informar? Isis pensou em quase tudo, mas quando a pergunta é o que fazer com esse patrimônio que ela vem acumulando quando ela morrer, a influenciadora desconversa.
Eu acho muito bacana essa pergunta do nosso legado, né? Por isso que eu tenho muito cuidado. Tem vídeos quando eu comecei em 2017 no YouTube e bem visualizado, a galera continua comentando. Os bens no mundo virtual deixados por profissionais como a Isis, quando morrem, têm um nome. É a chamada herança digital. Ela é formada por direitos de conteúdos publicados, usados ou guardados de alguma forma. Por exemplo, uma gravação feita por um artista ou influenciador que não foi postada ou mesmo depois de publicada ainda tem valor comercial. Na Justiça ainda não há um consenso sobre quem tem direito e como dividir esse acervo. O assunto é tema de artigos de especialistas. No Congresso, já existem projetos para alterar o Marco Civil da Internet e o Código Civil, no sentido de garantir que esses bens sejam repassados a familiares e herdeiros. Mas, enquanto a lei não muda, a Justiça tem aplicado a legislação atual, inclusive o que está previsto nos contratos comerciais que foram assinados pelo dono do patrimônio. Com isso, geralmente, o direito à herança digital é negado. A gente continua nesse assunto agora, conversando ao vivo com a professora de Direito Civil e Digital da PUC do Rio de Janeiro, Caitlin Holland. Olá, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, obrigada pelo convite. Esse assunto é muito interessante, um pouco complexo até, porque faz parte da nossa realidade, mas é uma realidade que está presente assim na última década e agora que a gente está começando a pensar sobre isso, né, Caitlin? E o direito, eu acho que não conseguiu, a legislação, se adequar a essa nova realidade. O que a gente vem se utilizando? Qual é o norte jurídico atual e se as medidas, a lei vigente contempla a herança digital? Pois é, esse assunto é um assunto que é relativamente novo e no ordenamento brasileiro, de fato, a gente tem uma lacuna. Nós temos alguns projetos de lei em andamento no Congresso Nacional, mas verdadeiramente o que vem acontecendo hoje é que a legislação específica de direito das sucessões é que tem sido utilizada ou tem sido levantada para essas hipóteses de herança digital, ou de herança de bens digitais, né? Bens esses que têm valor financeiro, sem dúvida alguma. Considerado como bens digitais hoje, é o quê? Uma postagem, um meme que a pessoa faz, um vídeo? Exato. Qualquer tipo de conteúdo que é disponibilizado online e que pode ter algum tipo de valor financeiro, né? Monetizado ou monetizável, mas também outro valor que possa vir no futuro, ou, enfim, ser explorado comercialmente. Então, eu diria que todo o conteúdo que é postado na internet, nas redes sociais, tem uma capacidade, sim, de ser, né, um objeto de sucessão, porque ele pode ter um valor patrimonial, sem dúvida. E aí hoje é muito comum, a gente observa pelas redes sociais, às vezes a equipe daquele cantor ou do artista que morre, a pessoa continua alimentando aquela página, né? Então, a família que vai administrar aquele bem, aquele número de visualizações que acaba sendo monetizado, quem que vai administrar isso? E a família precisa recorrer, abrir um processo para conseguir ter acesso a essa renda, porventura, que possa ocorrer? Essa é a pergunta mais difícil, né? Porque, na realidade, eu acho que a gente tem um exemplo trágico e recente, que é a morte da cantora Marília Mendonça, e é uma situação que é sui generis, né? Porque a página ela é administrada por uma agência profissional, os herdeiros eles não têm acesso, de fato, à administração dessa página, né? Que é uma página da cantora profissional, né? E mantém-se aquelas postagens como se fosse uma homenagem, né? Eu sei, o Facebook, por exemplo, quando a pessoa falece, faz um memorial em homenagem à pessoa. Então, ficam proibidas postagens posteriores à morte daquele sujeito. No caso do Instagram, o administrador da página, um terceiro que administra, né, a página em nome, por exemplo, da cantora Marília Mendonça, continua postando como se viva ela estivesse. E, claro, essas postagens têm um valor financeiro gigantesco. Se a gente pensar que houve um incremento gigante no número de seguidores da Marília Mendonça após a sua morte, isso tem uma repercussão patrimonial e gera um retorno financeiro que deveria ser recebido pelos herdeiros, verdadeiramente.
E aí, esse cantor, a pessoa pública, ou enfim, quem trabalha com isso, precisa colocar na herança lá a página na internet ou o seu trabalho no mundo virtual? Eu acho que, idealmente, a gente tem que sempre fazer testamento, né? Fazer um testamento digital, para mim, seria uma grande saída para resolver esse tipo de questão. Mas agora, do outro lado, a gente tem um problema das plataformas de rede social, que é o fato de que eles estabelecem regras contratuais bastante rigorosas em relação aos conteúdos que são disponibilizados e que estarão ou não disponíveis após a morte do titular daquela página ou daquele perfil. Então, a gente tem um embate super interessante entre o contrato estabelecido pelas redes sociais e o que o direito sucessório diz, né? Ao fim e ao cabo, os herdeiros é que herdam e não a rede social. Então, na verdade, a gente está diante de um debate sobre dinheiro, no fim das contas. E tem um limbo aí até a gente organizar isso tudo, né? E me recordo aqui, Caitlin, que o STJ recentemente julgou um caso também, não tem uma conexão direta, mas é o caso do Legião Urbana, né? Se a banda poderia continuar tocando e executando as músicas ou não. Certamente o Poder Judiciário pode receber alguma demanda a respeito da Marília Mendonça e a gente começar a construir uma jurisprudência em torno dessa questão, né? Daqui para frente, quem sabe? Sem dúvida. O Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, recentemente decidiu no sentido de que não poderia haver acesso aos bens digitais pelos seus herdeiros, pelos herdeiros da pessoa falecida. Então, a gente tem uma situação aí bastante complicada. A gente tem decisões, na realidade, para todos os lados, né? Enfim, esse embate aí ele vai permanecer durante um tempo, ou o judiciário vai ser chamado a resolver, ou a gente vai aguardar aí o processo legislativo ser finalizado para a gente identificar como é que vai ser realizada a herança digital do falecido. Até lá fica a dica, testamento é uma boa saída para evitar dor de cabeça depois, né? Muito obrigada pela entrevista, viu? Boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir no próximo bloco, destaque da sessão de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Eu volto já. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. E hoje é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Está na pauta a retomada do julgamento da ADPF 635. A ação trata da letalidade de ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. O julgamento deve ser retomado com a apresentação do voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido mais tempo para analisar o processo. Os embargos apresentados no caso pedem mais esclarecimentos sobre a medida cautelar que restringiu operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. Além de explicações mais detalhadas, o Partido Socialista Brasileiro, autor do recurso, pede que a decisão fique mais clara quanto à forma de tornar os protocolos de atuação policial públicos e que se defina o alcance do conceito de excepcionalidade dessas operações. O ministro Edson Fachin, relator da ADPF 635, votou pelo acolhimento dos pedidos. O ministro entendeu que há contradições na decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão, e entendeu que o esclarecimento é necessário para que o Estado do Rio de Janeiro elabore plano de redução da letalidade policial. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou presença na posse do ministro André Mendonça, que será realizada na próxima quinta-feira, dia 16. A equipe médica da Presidência da República enviou hoje ao STF um teste negativo para a Covid-19, previsto na Resolução 748 de 2021 do Supremo sobre as regras para ingresso nos prédios do STF a fim de conter a disseminação da Covid-19. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá.